Eu sempre soube no meu coração que um dia ia chegar o dia em que eu ia ter que fazer um vídeo sobre liberdade de expressão, nazismo e como seria isso no Ancapistão. Eu só não esperava que o que causasse a necessidade desse vídeo fosse o monarca bêbado debatendo com Kim e a Tabata Amaral. Mas a vida, cara, ela surpreende a gente, às vezes. E aqui estamos nós, para ter essa conversa. Caso você seja uma das 6 pessoas no Brasil que não viu isso, e assim, eu sei que minha mãe assiste o canal, então eu sei que provavelmente ela não viu, vou ter que explicar. O que aconteceu? No Flow Podcast, o Monark estava bêbado. E ele falou isso depois num vídeo pedindo desculpa. Não, gente, eu não quis dizer aquilo, foi mal, eu tava muito bêbado e tudo mais. Numa discussão sobre liberdade de expressão e tudo mais, surgiu a discussão de, pô, e os nazistas? E ele falou que devia ter um partido nazista, as pessoas deviam poder defender essas ideias e tudo mais. O que puxou toda uma discussão de as pessoas deveriam poder fazer isso, se organizar e fazer e tudo mais. E um monte de gente, inclusive, usou isso pra atacar o Monark. E assim, vamos estabelecer só uma coisa antes da gente começar o vídeo. A galera de extrema esquerda que tá usando isso pra atacar o Monark, cala a boca, tá? Porque vocês defendem autoritarismo sim, ditadura sim, censura sim, mas é de vocês. Então vocês não têm envergadura moral pra falar desse assunto. Cala a boca, vocês defendem ditador, some. Isso falado, algumas pessoas usaram isso pra atacar o Monark pra falar também que, pô, isso aqui é libertarianismo, isso aqui é anarcapitalismo, isso aqui é livre expressão e tal, vai dar nisso aqui, vai ter gente defendendo o nazismo e tudo mais, e aí caiu na minha conta de alguma forma, senão nós vamos ter que falar sobre, vamos ter que discutir esse negócio aí, porque ele falou que, deveria ter um partido nazista e tudo mais, tem um monte de perguntas. Vamos lá. E assim, primeira lição também, não beba no trabalho, tá? E isso bate um monte de discussões que as pessoas às vezes têm. Tipo, pô, cara, se nazismo é proibido, por que comunismo não é? Se os dois são totalitário e autoritário, pô, se o comunismo matou muito mais gente ao longo da história, o que aconteceu aqui? Isso bate nessas discussões, é importante a gente ter isso aqui. E vindo de uma visão completamente libertária, tá? Eu não quero discutir, mas dentro de um Estado... Eu acho que eu ia ter um pedacinho disso no vídeo, mas isso não me interessa muito. Agora vamos pensar o seguinte. Primeiro, deveria existir um partido nazista? Deveria existir liberdade para existir um partido nazista? Não! Porque não deveria nem ter partido em primeiro lugar. Nem mesmo novo? Nem mesmo novo. Porque... Para que serve Estado? Para você forçar os outros a viver do jeito que você gostaria que eles vivam. Que eles vivessem. Eu não sei português. E para você forçar os outros a pagar por coisas que eles não querem pagar. E uma das formas de você decidir quem controla o Estado é com eleições, e com isso você pode ter partidos que vão então formar grupos para tomar controle desse Estado, para obrigar você a viver de uma certa forma e pagar por coisas que você não quer pagar. Então, a estrutura para fazer isso deveria existir? Não. Fim. Não tem sentido isso. Isso não deveria existir. Não deveria existir a possibilidade de outras pessoas tomarem controle dessa força para mandar na minha vida. E isso é... Qual que é a palavra para 10 vezes mente? Muito mais pior quando a gente tá falando de um partido que vai defender ideias de totalitarismo, de genocídio, de nazismo. Ok. Mas Rafael, você se envolve com eleições. Por que esses malucos também? Os caras que querem mandar na minha vida e querem que eu pague por um monte de coisa, vivem se organizando pra ir lá e ganhar a eleição e foder com a minha vida. Então eu tenho que falar, tá bom, fazer o quê? Se tem bandido, eu tenho que erguer um muro na minha casa. Vai ficar bonito? Não. Vai estragar a vista? Vai. Vai fazer o quê? É por isso que eu me envolvo. Agora, deveria existir um partido desse? Não. Mas é liberdade? Não. Fim. Vai se ferrar. Não deveria ter um grupo organizado. Note, eu tô usando muita ênfase aqui. Deve. Não deveria existir. Não é bom, não é desejável que exista um grupo que vai querer argumentar essas coisas. Vai escatar. Fim. Mas as pessoas deveriam ter a liberdade de expressão, de defender ideias extremas, ideias desprezíveis, nojentas, repulsivas, como racismo, como comunismo, como nazismo e tudo mais. Deveria existir direito de propriedade. Isso que é uma visão libertária aqui sobre a coisa, porque liberdade de expressão faz sentido quando a gente está discutindo dentro de um Estado onde o Estado tem poderes. Então, um deles que ele não teria é o de regular o que as outras pessoas vão falar. Agora,
não existe sentido na discussão de liberdade de expressão, se você parar para pensar, porque se você tem propriedade privada, você tem um dono de algum lugar que cria as regras do que pode ser feito lá dentro ou não. Então, não existe liberdade de expressão na minha casa, por exemplo. Você não tem o direito de entrar na minha casa e pelado e dançar a Macarena e xingar minha mãe. Você não tem esse direito. Ah, mas liberdade de expressão. A casa é minha, fora! Ah, e às vezes, sei lá, eu bloqueio gente no Twitter ou aqui no YouTube que fala merda, é tóxico, xinga, sei lá, mente, não sei. Eu bloqueio o cara e falo, o cara tá violando a minha liberdade de expressão. Você não tem liberdade de expressão no meu canal no YouTube. Você não tem direito de vir aqui falar as coisas, nem você não tem o direito de vir aqui nos comentários e falar um monte de merda. Eu posso banir. Por quê? Porque o YouTube é uma plataforma privada, com regras privadas, que estabelece que eu tenho direito de banir quem eu quiser no meu canal. E você concordou em entrar aqui. Não gostou, vaza. Fim. Então assim, então as pessoas deveriam ter o direito de liberdade de expressão, de expressar ideias nazistas se elas quiserem. Se o cara quiser usar a propriedade dele pra fazer isso, é uma coisa. Agora, ele pode sair na rua e falar, se você tiver, digamos, um condomínio privado, uma cidade privada, ela pode ter a regra e falar assim, não, você não pode fazer isso. E é o que provavelmente aconteceria numa capção, porque, é muito importante a gente pensar em definições nas coisas. Qual é a definição de uma sociedade libertária? Você pode colocar várias. Uma delas é uma sociedade que é extremamente intolerante com o estatismo. Se alguém vem falar assim, eu acho que tem que ter um Estado, a galera vai falar, não, cala a boca, você é burro. Como é que você fala uma merda? Isso seria uma sociedade libertária, certo? Então, se o cara vem e defende o ápice do Estado, que é nazismo, comunismo, as merda, é óbvio que o cara seria fisicamente removido. É óbvio que vocês vão falar, cara, desculpa, você tá com uma ideia aqui que é completamente incompatível, saia daqui, você não tem mais autorização pra tá aqui. Você quebrou a regra. Imagina que o cara entra... Foi o vídeo ontem, né? Imagina que o cara entra numa igreja católica e começa a defender pedofilia. Aí ele fala, não, tem a liberdade de expressão de fazer isso. Não, vaza! A segurança viria, pegaria você, colocar fora, ia fechar a porta e ficar de fora encarando até você ir embora. Na verdade, provavelmente pior, eles iam gravar isso e fazer com que essa cena fosse o mais pública possível para todo mundo saber que você fez isso. Então, se alguém tentasse defender, não, mas é que vai que eu quero ir numa sociedade libertária e abrir um jornal onde eu vou defender nazismo. Cara, você seria rechaçado imediatamente. Assim como um marsupial imbecil que tentasse defender, sei lá, homicídio hoje, e seria hoje aqui. Pega a reação que o Monark teve. Tipo, você não precisa nem ir pra uma sociedade libertária, entendeu? O Monark falou umas merda bêbado e foi um surto completo de, não, mas cara, não é nem tolerável que você diga que... O que, na verdade, é um pouco cultura de cancelamento. Tá, mas o ponto é, o cara passou minimamente perto e já dá uma reação gigantesca. Agora, você imagina alguém que vai e defende essas ideias numa sociedade libertária. É óbvio que regras da física seriam violadas, porque esse cara seria ejetado desse troço numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Então isso não ia dar certo. Tipo, você pode falar isso se você quiser? Sim, na sua propriedade privada, usando as suas coisas. Então isso quer dizer que no meu canal... Desculpa. O YouTube é uma empresa privada. O provedor de internet é uma empresa privada. Se a empresa privada de internet falar, eu não vou mais transmitir os dados desse cara, desse canal aqui, porque ele só fala a mais pura e destilada bosta, ela faz isso e acabou. Mas eu tenho o direito de livre expressão. Não, você não tem o direito de outras empresas serem obrigadas a transmitir a sua informação por aí. Pra começar conversa, certo? Mas Rafael, e se juntar um monte de gente nazista e eles forem lá num canto, na propriedade privada deles, compram um fazendão lá e eles vão ser nazistas lá? Assim, se vai existir uma resma de bosta de gente que vai defender um autoritarismo desse, que vai defender uma maluquice completamente dessa, pelo menos que eles façam o favor de se juntar tudo e ir pra puta que o pariu. Do que ficar aqui, entendeu? Prefiro que os caras se juntem tudo fazendo pra lá, porque daí a gente constrói um muro ao redor, uma fossa com água em volta, um monte de placa ao redor, de não entre aqui, aviso, imbecis, pelo menos vai pra lá, do que, sei lá, tá dando aula na escola meu filho, entendeu? Como que isso não é preferível, entendeu? Se vai existir esses imbecis, e sempre vai ter, no mínimo, um pessoal aí, porque sempre tem uns doidos pra isso, e se os caras forem pra lá, pelo menos eles forem pra lá, aí vem uma preocupação que eu entendo.
Ah, mas se a gente deixar essas ideias correrem soltas na sociedade, vai que cola. Porque o nazismo colou, né? Tipo, colou. Então, como é que a gente pode responder isso? Como é que faz? Se não vai proibir? E aí o King falou um negócio no Flow, que depois foi tirado de contexto pra atacar ele justamente pela galera do genocídio do bem, né? Foda-se. Mas ele falou um negócio que é verdade, cara. Não adianta você proibir, cara. Não, vamos lá. A gente proibiu droga. Adiantou? Adiantou? Entendeu? O que acontece? O único jeito de você acabar com essas ideias é com a luz do sol, cara. O cara vai falar, fala. Não, faz o seguinte, peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar você em cadeia nacional pra você falar esse negócio. Você pode, por favor, inclusive, colocar teu nome, CPF, endereço, empregador, todo mundo que tá associado a você, só pra gente dar uma ligada pra essa pessoa depois. Mas, fala. Agora nós vamos responder. O que volta é o negócio que eu falei lá da treta gigantesca que deu com o Flow. Só dele passar minimamente perto, você já tem uma reação nacional, eu quase falei internacional. Provavelmente entre eu gravar, editar e publicar esse vídeo, já vai ser uma reação internacional. Ok? Eu não queria ser um monarca agora. Você já tem uma reação gigantesca contra. Certo? Já não é... Não existe debate. Então, se alguém vier falar um negócio desse, esse cara seria rechaçado imediatamente. Ainda mais numa sociedade libertária. Ah, mas Rafael, e o comunismo? Infelizmente, conseguiram passar pano tanto para a ditadura genocida que isso começou a virar aceitável. Mas a gente tá aqui contra-atacando isso, a gente tá aqui explicando como isso aqui é uma coisa de genocídio maluca. E as pessoas estão entendendo. Tanto que esses troços só se criam quando você tem uma ditadura totalitária, porque daí você impede as pessoas de educarem. Que é por isso, inclusive, que a China censura pesadamente todas as comunicações dentro do país, para evitar que as pessoas saibam o que é o comunismo, né? Então, dizer que os caras têm medo da luz do sol, né? Por isso que a ditadura tem que ser totalitária. Ela não pode deixar nenhuma frestinha de luz passar, que senão fudeu, caiu a casa. O jeito é expondo essas ideias. Certo? E pensa assim, é até preferível que o cara fale. Certo? Não é melhor? Não é melhor? Não seria bom se todas as pessoas que são nazistas, racistas, ou mesmo os caras de extrema esquerda que são a favor de genocídio, ditadura, fuzilar, não seria melhor se os caras tivessem... Se o cara é nazista, beleza, foi o seguinte, tatua uma suástica na tua cabeça já, anda com uniforme, andando que nem um pato, assim, aquela marcha estúpida, porque daí a gente já vê de longe que é pra manter distância, entendeu? Melhor isso do que quieto na sociedade por aí, sei lá, ensinando meu filho, cuidando da minha avó lá no asilo, sei lá, entendeu? Um exemplo estúpido que eu tô dando aqui. Só a luz do sol acaba com isso. Só deixando o cara falar e então respondendo, explicando detalhadamente o quanto esse imbecil é um imbecil, que você consegue mostrar para as pessoas o que tá acontecendo. Porque você tem que explicar o erro, cara, porque senão a pessoa vai cometer de novo. Você tem que explicar, ó, tá aqui uma ideia burra. Eis a ideia burra. Gente, essa ideia é burra, tá? Ô, burro, fala. Então, agora deixa eu te explicar por que isso detalhadamente é burro em vários níveis diferentes. Pra você entender, e não só não cair nessa burrice, mas em outros similares. É parte do processo. Ou você pode criar o teu filho, né, protegendo ele de qualquer mal, qualquer problema no mundo. Ele nunca vai ter uma dificuldade. O que vai acontecer com isso? E outra coisa importante também que ajudou a ascensão do nazismo na Alemanha e também a ascensão do fascismo na Itália, a ascensão do regime autoritário que era o Império Japonês, por exemplo, você sempre consegue encontrar nesses países antes estados autoritários. Não completamente totalitários, mas porra, cara, o que era a Prússia? Que era o estado que veio antes da Alemanha. Certo? Não aconteceu de o Hitler chegar num estado, num país completamente liberal, tolerante e tal, tudo mais, e falar os nazismos dele e todo mundo falar, pá, é verdade, tem que genocidar os judeus. Não foi isso que aconteceu. Você já tinha ideias antissemitas na sociedade rodando? Sim. Você já tinha uma normalização do autoritarismo por causa do jeito que o Estado alemão era? Sim. E isso torna o sistema... É que eu não quero dizer sociedade. Se torna o sistema mais vulnerável a ideias totalitárias. Isso acontece. Claro, tem várias outras coisas que propiciam, que facilitam isso, né? Não que propiciam, mas que fazem com que o risco seja mais alto. A crise econômica, tempos de crise tornam as pessoas mais vulneráveis a ideias radicais. Isso eu dizendo como o nome do canal é ideias radicais, mas no sentido ruim, claro. Né?
você ter instituições fracas, você ter um tecido da sociedade muito fraco. Isso aconteceu na Rússia soviética, por exemplo. Na Rússia, quando teve a Revolução Soviética, por exemplo, você já tinha um autoritarismo grande e você tinha uma ausência de outras instituições para proteger e para fazer a sociedade funcionar, justamente porque você tinha um autoritarismo antes. Então, para outra ir lá e tomar o troço inteiro, era muito mais fácil. Então, você tinha uma Alemanha também fragilizada, que foi muito mais suscetível ao nazismo. Por isso que ele se criou lá e o fascismo se criou em alguns países, mas, de maneira geral, no mundo, não. Entendeu? Então não é como se você tivesse um risco de, tipo, soltar uma Mein Kampf ou explicar o que o Hitler achava e a galera olhar e falar: esse pá tem que matar os judeus. Você não tem esse risco. Você precisa de séculos de lavagem cerebral prévia numa sociedade qualquer para isso ser aceitável por 10, 20% da população. E o jeito de você evitar esse autoritarismo é justamente evitar essa lavagem cerebral, é estar constantemente explicando a importância de liberdade, tolerância, de respeito ao outro, de respeito à propriedade privada, da não agressão, do risco do Estado, que são ideias profundamente libertárias. Por isso que uma sociedade libertária é que tem menos risco de ser consumida por uma ideia tapada como essa. Tapada é até elogio, cara. É difícil encontrar palavras ofensivas o suficiente que não seja, tipo, uma cadeia de palavrões pra falar sobre nazismo, cara. Isso é um problema. Eu não sei ofender alguma coisa, reduzir alguma coisa assim, xingar o troço. Preciso ficar melhor nisso. E, finalmente, mas Rafael, mas não deveria ter algum controle estatal em cima, alguma coisa? Cara, aí a gente volta pro risco de, então, o Estado vai autorizar discurso. Que esse é o problema. Eu entendo que você está preocupado, por isso que eu falei todas as coisas antes. Se você defende ideias de liberdade, você vacina contra isso, por isso que é importante uma sociedade libertária ser menos vulnerável a isso. Você tem que ter o debate, você precisa de uma lavagem cerebral de autoritarismo considerável para essas ideias serem aceitas e tudo mais. Agora, mesmo se isso não te convencer, você ainda está pensando em, mas eu acho que tem que ter alguma regulação. Cara, você está abrindo precedente para o Estado dizer o que é pensamento aceitável ou não. E aí a gente entra na discussão de liberdade de expressão. Obviamente, o libertário vai defender que o Estado nem deveria sequer existir, então, entre os poderes que ele não deveria ter, são de regular discurso. Agora, mesmo que você defenda algum nível de Estado, você tem certeza que você quer colocar na mão de políticos? Porque assim, mano, não existe o Estado e não existe a Constituição. O Estado é uma figura imaginária na nossa cabeça, um arranjo que a gente usa para justificar, para explicar, para dar nome a uma estrutura de conexões entre pessoas, e a Constituição é um pedaço de papel. O que existe são políticos e autoridades, pessoas dentro do Estado que podem usar força. Então, polícia, exército, isso existe. Então, você não está colocando assim, o Estado, a lei, a Constituição. Isso são figuras imaginativas nossas. O que existe são políticos e gente com arma. Dá na mão desse pessoal o poder de decidir o que pode ser falado ou não, abrir o precedente é sempre um risco enorme. Não faça isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. E não beba no seu trabalho, tá? Ou use drogas no seu trabalho. Pode dar um problema.